inclusão digital é um dos grandes desafios para o governo neste início de século. Para baratear o custo do computador e estimular a produção da indústria de softwares nacional, o governo adotou o uso do software livre nos equipamentos. Hoje, uma única empresa detém mais de 90% deste mercado. O uso do software livre no Brasil é o tema do Participação Popular de hoje. Nossos convidados são os deputados da Frente Parlamentar em Defesa do Software Livre, Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, e Eudes Xavier, do PT do Ceará. São também nossos convidados, especialistas profissionais nessa área. Muito obrigada pela presença de todos. Deputado Eudes Xavier, o senhor tem acompanhado de perto a discussão da adoção do software livre no Brasil. Como é que está o cenário disso hoje no Brasil? Acho que é importante, antes de mais nada, colocar a história do software livre no Brasil, como também a era da informática e a revolução tecnológica. Penso eu que, anteriormente, só sem o software livre, havia mais solidariedade no compartilhamento da informação, da técnica e por si por tudo. Eu acho que hoje existe uma concentração do conhecimento, um impedimento para os mais pobres poderem acessar um equipamento tão valioso. É uma revolução para o mundo inteiro. Então, eu penso que a Câmara Federal ela tem um desafio, que é regulamentar, dar um toque de marco legal no software livre, até mesmo para que milhões de brasileiros e brasileiras, principalmente a camada mais juvenil, possa navegar, possa trabalhar de forma livre nesse instrumento. Quero dizer, o Brasil manda mais de R$1 bilhão externamente, porque ainda não conseguiu ampliar o software livre nas comunidades no Brasil inteiro. Então eu penso que, da mesma forma que o Brasil precisa desconcentrar renda, o Brasil também precisa desconcentrar conhecimento para que as novas gerações possam, inclusive, melhor progredir no país. É impossível ter o século XXI com a concentração do conhecimento. Se fosse assim, nós não teríamos mais universidades públicas. E o grande rendimento para um país é o conhecimento. Nós estamos com o Brasil desenvolvendo renda, desenvolvendo transferência social de tecnologia. É impossível conceber o Brasil sem desconcentrar o conhecimento com o software livre. O deputado Paulo Teixeira disse que, falam que o software livre tem um potencial de gerar riqueza e independência tecnológica para o país. Por que isso? Em primeiro lugar, ele permite fazer com que, como disse o deputado Eudes, haja uma democratização do conhecimento e do saber, né? E um compartilhamento do conhecimento e do saber. Quer dizer, a pessoa pode desenvolver a partir de uma fórmula e, a partir dela, aperfeiçoar essa fórmula, né? Então, e também, ao meu ver, dá mais autonomia para o cidadão na medida em que a pessoa não tem já digamos, o software livre permite com que ela parta de um patamar e desenvolva esse patamar, né? Então, esse é um aspecto importante. O segundo aspecto importante é que você deve incentivar a indústria nacional que desenvolve software. O fato de ser livre não quer dizer que não possa ter um modelo de negócio, e acho que as pessoas que estão aqui vão também falar desse modelo de negócio, baseado no desenvolvimento de software livre, aberto, de fonte aberta. Então, nós entendemos que para isso acontecer você tem que ter incentivos governamentais que, de um lado, faça com que as compras públicas tenham um ingrediente maior a cada dia de compras públicas de software aberto, que o poder público adote essa modalidade. Nós, inclusive, discutimos com o Ministério da Fazenda, a Receita Federal. Ele ia fazer uma compra de quase 40 milhões de software proprietário, vários aqui participaram, o Malzone participou desse debate para que o software fosse livre e tinha software disponível e economiza recursos, né? Mas também você pode induzir a economia com esse mecanismo de compras a partir da ideia do software livre. E, por outro lado, você tem que ter financiamento para essas empresas que desenvolvem. Como disse o Eudes, na balança comercial, nós remetemos recursos de lucros, royalties, etc., relacionados ao software, que podemos desenvolver uma indústria nacional de software ampliando a nossa autonomia tecnológica.
Marcos Mazzoni é coordenador do Comitê de Implementação do Software Livre no Governo Federal e presidente do SERPRO. Eu gostaria de saber como é que está a implementação hoje no governo, que já é uma política de governo, né? Mas, de fato, o que já aconteceu até agora? Bom, como é uma política de governo, ela perpassa as ações de maneira geral do governo, desde as ações de normatização de compras feitas pela SLTI do Ministério do Planejamento e feita pelas novas implementações que vários órgãos estão trabalhando. É claro que nós temos um legado todo, quer dizer, o governo não se construiu a partir da data dessa decisão de que vamos implementar software livre. Então nós temos sistemas estruturantes do governo que estão em plataformas fechadas. Eu até gostaria de fazer essa pequena análise de que nós não estamos tratando de software livre contra software proprietário. Existe o direito de propriedade no mundo do software livre, a autoria é garantida no software livre, não há contraponto a isso. O que há é a possibilidade de acesso a esses códigos. O Linus Torvalds tem suas linhas de código registradas em seu nome, não há pirataria sobre isso, né? Então nós estamos numa política, implementação de uma política que evidentemente vai ter um reflexo no médio e longo prazo, porque estamos gerando possibilidades de construção de software de código aberto a partir das nossas próprias ferramentas, disponibilizando isso para a sociedade através do portal do software público brasileiro. Estamos construindo junto com os órgãos uma estratégia de migração. A migração, ela não se dá meramente pela nossa vontade, ela se dá por momentos oportunos. Então quando a gente vai fazer um upgrade de uma solução em software fechado, a gente já faz esse upgrade, como é o caso da Receita, como essas situações a gente já faz para software livre. Então não há uma necessidade de a gente sair substituindo softwares nas máquinas, e sim, no momento em que o Estado vai novamente investir numa solução de tecnologia, a gente possa fazer esse investimento na inteligência, nas pessoas. A nossa ideia não é de que a gente tenha uma diminuição só exclusivamente dos gastos públicos brasileiros na questão do uso do software, mas que a gente tem uma inversão disso que o deputado falou, né, dos nossos royalties que vão para fora, que a gente possa colocar isso na economia brasileira, na economia local. Então esse modelo está em construção, esse é um processo que acontece, vários projetos de grande porte estão sendo desenvolvidos em software livre, vários ministérios já fizeram as suas migrações, e é claro que aguardando oportunidades de uma melhor situação econômica ou até mesmo tecnológica para que se faça as novas migrações. Os nossos grandes projetos estruturantes do governo, os macroprocessos como são definidos hoje no Ministério da Fazenda e no Ministério do Planejamento, são macroprocessos que estão sendo desenhados todos eles em software livre, desde a gestão tributária, a gestão orçamentária e a gestão financeira do país. Ele estará sendo todo desenvolvido em software de código aberto, né, possibilitando inclusive o reuso por estados e municípios, fazendo uma integração maior, porque essa é a grande questão, é nós podermos cooperar entre nós, trocarmos inteligência e ficarmos todos no mesmo patamar tecnológico com a inteligência que foi acumulada pela humanidade. Eu acho que essa é a grande sacada, é a grande diferença que nós estamos, e é claro, estamos num processo de construção de um novo ecossistema, que a gente não tem todas as respostas, mas que com certeza coletivamente nós vamos construir um novo ecossistema em que as empresas se financiem, que as pessoas se financiem, mas que o Estado garanta a sua autonomia, a sua autogestão e a sua capacidade de evolução em função da inteligência que o país tem. Eu só encontrei dados de 2002 sobre o pagamento de royalties para software estrangeiro, mas foram 3,6 bilhões de reais. Eu tenho mais alguns dados ali no plasma da balança comercial. O Estado, como disse o deputado, o Estado brasileiro, a União, gasta 1 bilhão. Então esse é o dado da balança, então é todos, da iniciativa privada, dos governos estaduais e municipais, chega a 3 bilhões. Mas o Estado, como federação, como União, não como federação, como União, gasta em torno de 1 bilhão de reais por ano. Tá bom. Eu vou chamar ali um VT que mostra mais alguns dados sobre esse mercado. Segundo o projeto Software Brasil, em 2006, o país teve um prejuízo de 10 bilhões de reais na balança comercial na área de software. Mas segundo pesquisa da consultoria CompTIA, 90% dos computadores vendidos em países emergentes com programas que utilizam softwares livres acabam por utilizar softwares piratas em substituição. Já a pesquisa do Instituto Sem Fronteiras concluiu que no Brasil, 73% das empresas com mais de 1.000 funcionários usam software livre e apenas 1% das empresas pesquisadas usa exclusivamente software livre em seus computadores.
Por outro lado, a pesquisa demonstrou que 53% dos entrevistados não utilizam esse tipo de programa nos seus computadores pessoais. A mesma pesquisa mostra que 500 mil pessoas desenvolvem programas com código aberto no Brasil. Eu vou passar a palavra agora para o César Taurion, que é gerente de novas tecnologias aplicadas da IBM Brasil. Eu queria usar esse dado que apareceu ali sobre a pirataria, né, o risco de, se não houver um treinamento adequado para o uso do software livre, as pessoas migrarem para um software pirata, e a decisão da IBM. Eu queria que o senhor explicasse para a gente a decisão da IBM de apoiar esse tipo de software. Ok, vamos primeiro falar da decisão da IBM, eu acho que isso pode explicar muita coisa. A IBM está comprometida com o software livre já há bastante tempo, há mais de 10 anos, e alguns marcos na indústria foram da própria IBM, que sinalizaram claramente a evolução do software livre. Por exemplo, em 2001, no evento mundial de Linux, nós anunciamos um investimento de $1 bilhão para apoiar o Linux. E hoje, se olharmos a IBM como colaboradora para as diversas comunidades de software livre, é a maior empresa em termos de colaboração de código. Só para o Linux tem mais de 600 pessoas, para o OpenOffice mais de 100 pessoas, assim por diante. E aí fica a pergunta, mas uma grande empresa produtora de software apoiando o software livre, não seria uma contradição? Entendemos que não. Nosso modelo de negócio permite a convivência dos modelos de software fechado e aberto. Entendemos que o modelo de software aberto tem uma grande possibilidade de aumentar a velocidade de inovação. Você, pelo desenvolvimento colaborativo, que é o grande fator de inovação do software livre, você cria todo um processo que amplia e acelera a inovação. São pessoas de diversas culturas, diversas experiências, fora do muro da empresa, que contribuem, colaboram com ideias e com sugestões. Então nós acreditamos que a indústria do software está passando por uma transformação muito grande e que esses dois modelos, fechado e aberto, vão conviver e que o modelo de software livre, com certeza, vai evoluindo de uma maneira muito rápida. Nós temos acompanhado de perto, temos investido nisso. E a questão da pirataria tem dois aspectos que a gente poderia observar. Primeiro, é que algumas vezes essa questão da pirataria pode estar superdimensionada. Existe pirataria? Sim, mas muitas vezes, se fosse cobrado o preço de algumas ferramentas de software para um microcomputador ao preço de mercado, seria impossível as pessoas usarem. Quer dizer, então, é um mercado potencial que não é utilizado. Mas a pirataria está permitindo esse tipo de coisa, uma coisa errada, mas que não pode ser contabilizado nesses números todos. E o segundo ponto é que o software livre abre uma oportunidade muito grande para se eliminar o que restaria de pirataria. Por uma razão muito simples. Se nós observarmos, o primeiro bilhão de computadores praticamente foi no primeiro mundo, os microcomputadores, e agora o segundo bilhão vem em países em desenvolvimento como o Brasil, a Índia e a China, onde a receita média é muito menor, as pessoas têm um menor poder aquisitivo e não têm condição de pagar um software extremamente caro, com funcionalidades que realmente não precisam ser utilizadas. Você pegar um típico ferramenta de uso de escritório, ferramenta pessoal, comparar a de hoje com a de 10 anos atrás, ele tem centenas de funções que as pessoas não utilizam. Talvez 80% a 90% das funções não são utilizadas. Isso faz com que não haja nenhuma necessidade de se pagar por algo que não vai se usar. Algo que nós chamamos um excesso de capacidade. Coisas demais que eu não vou usar. Então a utilização de software livre, principalmente nos microcomputadores, amplia bastante alguns aspectos. Primeiro, o fator de inovação que nós comentamos. Segundo, barateia sensivelmente o custo da utilização da tecnologia. Dissemina de uma forma muito mais ampla a tecnologia. Como o deputado comentou, existem milhões de sites na internet, são milhões de conhecimentos adquiridos que, se você tiver condição de acesso, você amplia a base de conhecimento do país, da própria sociedade. Então, nós estamos comprometidos com o software livre, entendemos claramente que o nosso modelo de negócio permite o fechado, nós fazemos um código fechado e código aberto, e vamos continuar investindo em software aberto. Nós temos aqui dois profissionais envolvidos com centros de difusão de tecnologia. O professor Leonardo Lazarte é um deles. Eu gostaria que o senhor começasse a sua fala explicando para a gente o potencial do software livre para o compartilhamento de conteúdo. A nossa preocupação vai além do compartilhamento de simplesmente software ou algum conteúdo específico.
Eu achei muito interessante a colocação inicial do deputado Eudes, no sentido de que o fator solidariedade é um ponto fundamental nesse compartilhamento de conhecimento. Isso não se contrapõe a modelos de negócios ou a benefícios sociais e econômicos significativos. Pelo contrário, o fato de nós termos tecnologias hoje de compartilhamento de conhecimento muito facilitado, com pessoas em qualquer lugar do mundo, faz com que o conhecimento já existente possa ser potencializado de uma forma que antes era impossível. Antes, se eu tinha um determinado conhecimento, eu tinha que fazer um esforço para construir sobre esse conhecimento. Hoje eu tenho possibilidade de compartilhar esse conhecimento que eu tenho com milhares de pessoas, e todas elas trabalhando no mesmo problema, a possibilidade de sair um produto, uma solução muito mais criativa e benéfica para a humanidade como um todo, para a sociedade como um todo, é infinitamente superior. Então eu acho que há uma questão filosófica, a questão da solidariedade, que para mim é fundamental, e há uma questão também muito pragmática, que nós estamos num limiar de uma forma totalmente diferente de construção do conhecimento. Djalma Valois, do Centro de Difusão de Tecnologia e Conhecimento. Eu gostaria de trazer à tona um aspecto que até o século XVI todo o conhecimento humano era livre. Só a partir daí que se criou dentro do Estado algumas concepções de que o conhecimento poderia ser fechado ou ter o domínio exclusivo de uma única pessoa, e usando aí como argumento a questão da produção, da inventividade, né, que as pessoas necessitariam de algum tipo de proteção para serem mais inventivos, né. No entanto, tudo aquilo que o ser humano produziu até então e que foi utilizado por todas as pessoas para que se fizesse a partir daí novas invenções ou novas concepções, não só do ponto de vista do modelo de negócio, mas também da tecnologia, né, nada disso sofria royalty ou teria algum tipo de impossibilidade, né, de cópia ou de reuso ou de uma reanálise pelas pessoas, né. O que ocorre é que agora, no limiar desse novo tempo que vivemos, estamos criando uma divisão social entre aqueles que têm conhecimento suficiente para irem adiante com suas vidas e com isso terem mais possibilidade não só de análise, mas também de poderem criar alternativas para a sua própria sobrevivência, e de um outro lado, um conjunto de pessoas que não têm esse tipo de conhecimento suficiente, por isso elas não conseguem ir adiante com a sua própria sobrevivência, né? Essa divisão que hoje tem na sociedade, eu acho que o software livre traz à tona não apenas a questão sobre o marco tecnológico, de termos uma tecnologia disponível para todos, mas traz também à tona a questão do conhecimento como um bem público e não um direito privado. Todos devem ter acesso a conhecimento e a partir daí terem melhores oportunidades para a construção das suas vidas. Eu gostaria que peraí, deixa eu só te localizar aqui na minha fala. Eduardo Licurgo, da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual, dissesse pra gente, existe risco em relação aos direitos autorais no software livre? O deputado já começou a fala dele dizendo que não, mas essa disseminação de conhecimento entra em confronto com o direito autoral? Deixa eu colocar uma coisa, eu acho que fazer uma divisão primeiro. A primeira ponto seria o software livre. Na nossa opinião, na minha opinião, o software livre representa o exercício pleno dos direitos autorais. Porque a pessoa cria, o que ela cria em tese é dela. Existe uma concepção de Locke antiga de que, bom, eu tenho que ter os frutos do meu trabalho intelectual, eles devem a mim pertencer. Aquilo que eu crio é meu. Só que eu posso dispor desse objeto da minha criação. Com o software livre, o que eu faço é dar a autorização. Qualquer um pode usar, fruir e explorar a minha criação, né? O que, de certa forma, se reflete na transmissão do conhecimento, que ela se faz de um certo modo livre também, ou sem estar associado ao pagamento de royalties ou de qualquer outra forma de benefício em prol do criador. O criador abre mão de um pagamento, porém ele exerce amplamente seus direitos autorais, ou seja, ele diz, olha, vocês podem usar, vocês podem modificar, vocês podem fazer o que vocês bem entender
com aquilo que eu criei. A questão do conhecimento, óbvio, antes do século XV, século XVI, ele era livre. Você tinha aí um certo prazer no autor em ser reconhecido como autor. Depois entrou o conhecimento e a informação como instrumento de mercado e como valor, e aí começou a se proteger essa informação e esse conhecimento como um diferencial dentro da própria sociedade. E aí você tem todas as leis de proteção à propriedade intelectual. Mas na nossa posição, o software livre não é nada mais, nada menos do que um software cuja utilização foi liberada. Eu vou chamar agora uma pergunta de uma pessoa, Leonardo Fazendeiro, técnico em informática, ali no Plasma. Livre é mais barato? Por que o software proprietário predomina no mundo? Eu vou pedir para o Corinto Meff, da Gerência de Inovações Tecnológicas do Ministério do Planejamento, responder. Que prazer, né? Bem, a pergunta dele, durante um bom tempo aqui das nossas discussões, a gente fez uma linha do tempo da tecnologia. É muito importante nós entendermos que esses modelos, eles também vêm sofrendo grandes modificações ao longo do tempo. A pergunta dele contextualizada dentro do uso doméstico do computador, ela realmente ela tem uma nuance que é verdadeira. Mas nós temos que lembrar que antigamente, quando os computadores que nós usávamos eram os computadores de grande porte, esses computadores, naquele momento, o que se investia pesadamente era o hardware. É como se fosse o nosso corpo. O nosso corpo é o hardware e a nossa mente é o software. Aquilo que nós criamos, as nossas ideias é o software. Naquele momento, olhando para 30 anos atrás, o que se comprava nos seus contratos, o que se fazia de contrato, rondava em torno do mundo do hardware. E o software ele já era compartilhado. É como se você imaginasse quase um modelo do software livre inicial, mas ainda não com essas características, por conta do modelo de licença, de propriedade, etc., que veio sendo discutido em posterior, e esse modelo já existia. Num dado momento, com a chegada do computador pessoal, a utilização do software ela foi incentivada pelas empresas, inclusive. Tanto que era muito comum as pessoas saírem com os disquetes embaixo do braço, com cópias de softwares que eram inclusive incentivados pela indústria de software para você instalar aquele software que você usava no seu trabalho, na sua casa. Num dado momento, e é um momento de transição que é muito importante, o software começa a ganhar economicidade. Economicidade é um fator importantíssimo em qualquer indústria. Quando o software começa a ganhar economicidade, as licenças começam a ter um peso maior e a gente começa a entender o que estava acontecendo com esse mundo. Como esse mundo era incentivado, nós não percebíamos esse peso. Quando você começa a ser instado a pagar por uma licença, você começa a entender que esse modelo funciona, que esse modelo tem uma estrutura por trás e que esse modelo tem interesses por trás. Então o que o telespectador coloca, ele na verdade, ele está dizendo para a gente, por que o proprietário é preponderante hoje? Porque teve todo um modelo de transição de incentivo dessas ferramentas, essas ferramentas se tornaram proprietárias na estrutura que nós conhecemos hoje, e pelo domínio do mercado, quem conhece bastante de tecnologia sabe como é difícil você mudar uma tecnologia. É como se a gente virasse aqui no Brasil, falássemos, olha, a partir de amanhã nós vamos adotar a mão inglesa. Todo mundo vai dirigir do outro lado da rua. Bem, todo mundo sabe dirigir, mas as pessoas têm dificuldade de dirigir do outro lado da rua. Nós vamos ter que ter um outro equipamento, um carro preparado para isso, nós vamos ter que ter treinamento para isso. Então é óbvio que para quem ainda não percebe o movimento que vem acontecendo do software livre, ainda encara que o software proprietário é preponderante, mas por uma questão de vigor do modelo. Esse modelo ele vai com o tempo sendo transferido, nós podemos ter certeza disso. Nós percebemos isso aqui, não é um debate aqui de antagonismos, mas é um debate de visões de futuro para o modelo. Um modelo onde já existe uma percepção que ele vai avançar, que ele vai ser preponderante, e a pergunta dessa pessoa daqui a uns 10 anos vai ser, e agora, como é que eu embarco para o software? O Gerson Schmidt é diretor da Associação Brasileira de Empresas de Software. Gerson, eu queria que você explicasse para a gente a quem interessa abrir o código, né, como desenvolvedor de programa. Em que momento é interessante para um desenvolvedor abrir o código de um software e como é que funciona essa economia? Eu acredito que a iniciativa privada, no caso, ela vive um momento que é uma dicotomia. Ao mesmo tempo que se olha para a sociedade e se reconhece a necessidade da inclusão de uma massa social enorme, a necessidade do Estado de economizar em termos da aplicação dos recursos públicos com aplicativos que possam fazer a mesma função com custo menor,
nós olhamos a questão do Estado e da sociedade diferente da questão das empresas, porque elas não são geradoras. Por exemplo, o Estado, ele arrecada, ele não tem a necessidade de realizar uma venda e uma receita para cumprir essa obrigação, ele faz a arrecadação. E a empresa, para dar esse passo, ela precisa entender como ela vai estar pagando as suas contas no dia seguinte. Então, um grande desafio que nós nos defrontamos, acho que já nos últimos 5 anos, em vários momentos aqui conversamos, qual é o modelo que nós vamos ter para que nos próximos 10 anos aquela pergunta seja outra. E essa resposta não está pronta ainda. Não sei qual dos colegas aqui, acho que o presidente do SERPRO havia colocado, nós não temos todas as respostas. Como investidor hoje da área privada, nós temos alguns sintomas que em alguns momentos tem funcionado a aplicação do software livre, principalmente na questão pública e na questão social, em outros na questão do setor, da indústria setorial, nem tanto. Sintomas como, por exemplo, nosso avanço na exportação, na venda de conhecimento, não foi um fator positivo. Nós não exportamos, segundo o IDC ano passado, nós chegamos a 100 milhões de produtos software. Juntando com serviço, deu 300 e poucos milhões de reais. Após 5 anos de um esforço com meta, eu particularmente participei, várias empresas, então nós temos respostas a buscar aí nesse ponto. Outro ponto qual é o tamanho das empresas e qual é a quantidade que se criou nesse período. O que nós aprendemos nesses 5 anos? Nós precisamos fazer um esforço acadêmico para tirar a foto, porque essa discussão ela vai transcender o nosso tempo, vai transcender a nossa posição hoje. Ela vai dar uma resposta para uma geração que não está sentada aqui. E nós não temos o direito de prevalecer de uma opinião pessoal ou de um interesse de um negócio particular. Mas eu diria, para ser sincero, apesar de não estar sintonizado na plenitude com os colegas, que há aplicações positivas e há outras nem tanto. E nós precisamos ter a sinceridade de analisar os dois lados. E principalmente, na hora que pagar a conta, que pagar a remuneração de uma pessoa no mês seguinte, nós precisamos saber de onde é que vem esse recurso. A posição que a IBM apresenta de conviver é uma tendência predominante na área privada. Mas mesmo nessa convivência, ainda precisamos responder como ela vai acontecer. Em que situação é mais favorável um modelo ou favorável a outro. Nós não acreditamos que vai ter um extremo, como se teve no passado, onde o custo do aplicativo e a predominância de 2, 3 marcas internacionais era muito visível. Acredito que esse tamanho tenha disparado uma reação que gerou o software livre. Em compensação, o outro extremo pode não ser também tão favorável. Nós temos que achar esse ponto de equilíbrio. Principalmente, a indústria brasileira de software tem 94% de pequenas e médias empresas. Que modelo essas empresas vão estar vivas daqui a 10 anos? Então, essa resposta coletiva nós temos que buscar. O Pablo Sanches é usuário de software livre e é presidente do Instituto de Desenvolvimento de Software Livre. Eu te pergunto, para o usuário, qual é a diferença entre o software livre e um software proprietário? Olha, a grande verdade é que, de maneira geral, diferença mesmo não tem nenhuma. Você tem um software que tem um objetivo, você tem um outro software que tem o mesmo objetivo. Claro, eles seguem caminhos um pouco diferentes para chegar no mesmo objetivo. Só que se você pegar o próprio software proprietário mesmo, você vai se deparar com isso uma quantidade ainda maior de vezes. Um exemplo bem simples. Pega o Windows, certo? XP. Pega o Windows Vista. Cara, todos os usuários que eu conheço que usaram o Windows Vista falaram, cara, isso aqui tá um desastre, eu não encontro nada mais. Entendeu? O pessoal que está usando o Office 2007 também, eles mudaram completamente a interface. De funcionalidade mesmo, assim, para o usuário normal, acrescentou muito pouco. Para o usuário que é programador, né, que cria macros dentro de Office e tudo mais, beleza, acrescentou bastante recursos. Mas para o usuário normal mesmo, que quer ir lá, ou seja, minha mãe lá, que tem lá seus 50 e poucos anos lá, quer lá simplesmente editar a monografia dela, do doutorado dela, ela olha para o Office 2007 e fala, não dá para usar isso aqui, eu não encontro nem o botão de salvar. Porque está escondido num ícone novo lá agora. Então o que acontece? Para o usuário, de maneira geral, não tem muita diferença. Entendeu? Não tem mesmo, é simplesmente uma forma de se aprender a seguir um novo caminho. Tá? É como você pegar as obras que teve aqui do trânsito, você tem que fazer um outro caminho para chegar no mesmo lugar para poder chegar mais rápido, porque agora está tudo engarrafado. É a mesma coisa, entendeu? Você simplesmente vai ter que aprender um novo caminho. Muitas vezes o software livre, justamente por ter um crescimento bastante acadêmico e tudo mais, hoje em dia, claro, a gente tem bastante software comercial e tudo, você vê, por exemplo, o OpenOffice,
não tem como não usar ele. Você senta na frente dele, a interface dele é totalmente intuitiva, você já está acostumado com aquela interface, certo? Mas também tem muita questão da pessoa, do desenvolvedor mesmo, tem uma barreira de desenvolver um software utilizável, tá? Mas isso independe da plataforma, não interessa se é porque é software livre ou porque é software proprietário. Um novato numa empresa de software proprietário vai desenvolver uma interface sofrível do mesmo jeito, tá, né? Então não tem nada a ver uma questão ou outra. A diferença também, por exemplo, é como usuário. Bom, eu sou um usuário extremamente avançado, tá? Só para constar. Então, para mim, né, facilita horrores. Eu entro no meu notebook, numa boa, altero a interface, coloco a carinha que eu quero, faço um software, um script para automatizar qualquer funcionalidade que eu precise, que rode a cada 5 minutos, sei lá. Qualquer coisa do gênero assim, eu consigo fazer sem maiores dificuldades. Se eu vou pegar um Windows, por exemplo, provavelmente eu vou ter que... O Windows que eu digo assim, se eu for pegar ferramentas proprietárias, tá? Não necessariamente só o Windows, posso até pegar uma ferramenta proprietária para desenvolver em software livre, ou em plataforma livre. O que acontece? Eu vou ter o problema de ter que aprender a utilizar a biblioteca do cara, o mesmo problema que eu teria com software livre. Vou ter o problema de não sei o que, mas eu vou ter ainda o problema de ter que comprar o software para poder usar. Entendeu? A maioria de pessoas que usam WinZip shareware aí até hoje é enorme, tá? Por que usa? Porque quem é que vai pagar o software se ele continua rodando, entendeu? Então, na verdade, a grande vantagem é que a gente nem está mais limitado a isso por conta da distribuição aberta do código. Porque que acontece? Beleza, para pegar o binário, de repente eu tenho que pagar lá, porque pelo fato de... termina essa frase. Pelo fato do software ser livre, não quer dizer que não se pode cobrar nada pela distribuição do mesmo, tá? Eu posso cobrar pela entrega para você do binário. Afinal de contas, eu fui lá e compilei e tudo mais. Mas se você quiser baixar o fonte e você mesmo compilar na sua máquina, você pode, coisa que com software proprietário, nem sonhando, né? Bom, o Álvaro Pérez tem uma pergunta para os deputados. O que a Câmara dos Deputados está fazendo para realmente colocar em uso o software livre no Brasil? O deputado Paulo Teixeira tem um projeto de lei sobre isso. Nós, em primeiro lugar, estamos criando uma parte, digamos, reservando uma parte do Fundo para Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento de software. Essa é uma proposta que tramita na Câmara Federal como um alavancador do software livre no Brasil. Isso é, destinar mais recursos para o desenvolvimento de software livre no Brasil. Essa é uma atitude que se transformou num projeto de lei e que tramita, está em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia. Um outro projeto de lei que exige que os documentos públicos sejam em formato aberto, né? Também tramita e está em análise na Comissão de Ciência e Tecnologia. Nós também nos movimentamos para que o Brasil evoluísse a sua posição, e aí quem tomou a posição foi a BNT, para que o mundo inteiro adotasse um formato aberto, o ODF, né? E também na influência das compras públicas, né? Principalmente num fato específico relacionado ao Ministério da Fazenda, né? Então, a Câmara tem aqui um espaço desse debate, um movimento que transita aqui dentro e que tem procurado aliados e tem conseguido aliados aqui. Também o pessoal da área de software proprietário, essa única empresa que domina 90% do mercado também transita aqui, né? Tem ali seus simpatizantes, etc., né? Mas no software livre nós temos iniciativas que vamos ver agora se prosperam e na medida em que possam ser aprovadas, né? Elas estão no início e esperamos até o final do ano, início do ano que vem, aprová-las aqui na Câmara Federal. Deputado Eudes, quer comentar? Quero comentar na possibilidade da difusão das ideias. Eu acho que a Câmara Federal ela tem o desafio, de certa forma, uma obrigação. Esse programa aqui nos dá a chance de que as comunidades, eu me preocupo muito com o público, que ainda não conseguiu acessar, ainda não conseguiu trabalhar com esse novo modo, na minha opinião, de desenvolvimento da tecnologia. E se vocês têm 1 bilhão vazando do país, esse 1 bilhão pode ser investido em universidade, né? Dê 30 mil reais a qualquer núcleo de juventude na periferia da cidade, que eles montam um centro digital para criar renda, desenvolvimento humano. 1 bilhão é muito dinheiro para sair do país, tendo uma população enorme
que pode se desenvolver, inclusive em consórcio com as empresas. Eu tenho absoluta certeza que esse potencial de juventude, de tecnologia desse Brasil, pode ser com esse 1 bilhão sendo triplicada a capacidade nossa do software livre. E acho que a Câmara Federal, como tem a excelência do deputado Paulo Teixeira e outros, tem essa tarefa de sensibilizar o restante da bancada. Nós temos 513 deputados, tem alguns que precisam aula, como o nosso jovem ali deu, para poder trabalhar a melhor difusão desse tema na Câmara. E eu fiquei feliz quando eu participei do 8º Fórum Internacional. Eu vi jovens trocando tecnologia de software livre, assim, na maior beleza, como diz no Ceará, na maior tranquilidade. Isso é conhecimento, isso é solidariedade do conhecimento que eu acho que o século XXI nos permite. Mazzoni queria comentar também? É só para tirar um pouco, às vezes, dessa questão da tecnologia. A gente fala muito de tecnologia, pensa em informática, né? Mas até essa questão da cooperação, ela já deu outros exemplos para a humanidade, inclusive do avanço rápido que permitiu para a humanidade em outras áreas do conhecimento. No século XX, nós tivemos a invenção do avião. Os irmãos Wright voaram 3 anos antes e fecharam a sua patente, que é de torção de asas. Acho que a grande maioria das pessoas não sabe nem o que é isso. Quer dizer, o avião dos irmãos Wright, para fazer curva, as asas se torcem. O Santos Dumont, em 1906, voou agregando conhecimento dos irmãos Aileron, do Pitot, das rodas. Ele agregou conhecimento e em 1909 ele liberou a patente do avião. Foi um dos inventos que mais evoluiu, né, em pouquíssimo espaço de tempo. Se a gente pensar o tempo do 14 bis até a Primeira Guerra Mundial, a evolução tecnológica foi fantástica, sem royalties, sem patentes, né? E um brasileiro que fez isso para a humanidade. O próprio motor a combustão, quando perdeu a sua patente em 1800, ele teve a maior quantidade de inovações a partir da perda de patentes. Então acho que isso a questão do compartilhamento, da solidariedade do conhecimento na indústria química, os avanços que aconteceram na medida do genoma, na medida em que a gente tenha um compartilhamento entre os pesquisadores e os cientistas. Então, isso é um dado que vai acontecer agora. E o próprio modelo econômico, o modelo de desenvolvimento, que nós ainda não temos todas as explicações, mas até pelos dados que tu colocasse, é importantíssimo. Quer dizer, 100 milhões em venda de produtos e chegamos a 300 milhões quando agrega serviços, e é por aí que nós vamos caminhar, quer dizer, nessa agregação de serviços, permitindo que as evoluções se deem muito mais rápidas, e aí não vai nem valer a pena ser dono da evolução, porque ela vai ser tão rápida, né, que o melhor negócio é fazer serviço em cima dessa inovação. Então acho que nós estamos, não há todas as respostas, mas nós estamos numa construção que é a prestação de serviços em cima desse burbilhar de conhecimento que nós temos aí espalhado no mundo todo. Não é por nada que a NASA, Departamento de Defesa norte-americano, governo da Alemanha, governo da França, governo da Espanha, estão se dirigindo nesse modelo, né, e tem o Brasil como uma referência importante, até pela nossa capacidade de construção. Alguns países têm capacidade de geração de código. Nós temos um diferencial, nós temos a capacidade de constante salto que o Brasil pode dar para a humanidade, usando e compartilhando conhecimento. Você quer comentar, Corinto? A partir da fala do Mazzoni, não dá para a gente deixar de colocar que esse programa aqui, ele vai ser um marco histórico. Nós estamos falando de uma série de elementos aqui que eles vão mudar a economia para o futuro. A questão que o Mazzoni traz com muita sabedoria, a gente tem que refletir sobre ela, ela trata do que os estudiosos abandonaram ao longo do tempo, o chamado economia dos bens intangíveis. A economia dos bens intangíveis, ela trata justamente de um dos bens que nós estamos aqui em debate agora, que é o bem software. O software ele pode ser analisado como qualquer outro bem, como uma riqueza. É que nós associamos a riqueza naturalmente, por exemplo, uma pepita de ouro. Então a gente olha uma pepita de ouro, essa pepita vai ser transformada, ela vai ser, a apropriação dessa riqueza vai ser feita por alguém, e alguém vai enriquecer em cima dessa pepita de ouro. O que nós temos hoje como oportunidade, nessa forma de economia em cima do bem intangível, é a possibilidade que essa pepita de ouro, ela seja diluída entre nós que estamos aqui agora, por exemplo, e nós possamos enriquecer ao mesmo tempo, com a mesma velocidade, tenhamos a mesma possibilidade de enriquecer com essa pepita de ouro. É esse o mundo que nós estamos travando daqui para frente. Eu acho que o alerta dos 30 anos, dos 20 anos, dos 15 anos que estão pela frente, ele é verdadeiro. Mas nós estamos construindo essas bases. A reflexão que o Mazzoni traz é muito importante, porque a gente tem que começar a pensar como vai ser esse novo modo de produção. Nós vamos ter que produzir de forma diferente. A palavra competição, por exemplo, ela vai ter um outro peso. O peso vai ser da colaboração. E a competição ela vai acontecer de uma outra forma. E nós estamos vivendo esse momento.
Antes de liberar o debate, eu ainda tenho aqui mais um jornalista além de mim, é o Luiz Queiroz, do site Convergência Digital. Luiz, qual é a pimenta que está faltando aqui? Olha, Evelyn, a situação, eu acho assim, eu vejo, na cobertura diária da gente que a gente faz sobre tecnologia da informação, a gente tem visto no Brasil avanços significativos na área de software livre. Começou com o governo Lula, realmente, e de certa forma, muita coisa boa foi feita. Entendeu? Eu acho assim que a questão do software, você não pode chegar do dia para a noite e colocar um decreto dizendo assim, a partir de amanhã todo mundo vai usar software livre. E no início desse governo, o governo entrou com essa imagem. E isso criou uma discussão entre o grande demônio que domina 90% do mercado contra o pequeno Davi ali que está lutando contra as Golias, sabe, via decreto. O governo teve a sensibilidade de não criar um decreto, chegar a propor, entendeu? E resolveram atuar da forma como o Amazônia fala, como modelo de negócio. Resolveu atuar da forma como o deputado está propondo, de incentivar a inventividade, incentivar os estudantes a aprender e a desenvolver essa tecnologia, porque o futuro, não tenha dúvida, quem não conseguir desenvolver software não vai sobreviver no mundo globalizado. Vai ficar comprando licença ou vai pagar algum tipo de outra coisa que vai inventar que seja royalty, como nós vamos pagar royalty para a TV digital no Japão. Não há. Você pode mudar o nome, mas você vai pagar alguma coisa. Não existe nada de graça. Entende? E o que eu estou vendo hoje, quer dizer, eu elogio muito a iniciativa dos parlamentares de usar o CT-Info para um fundo setorial para justamente fazer isso, incentivar a difusão do software. E olho também para o lado do pessoal aqui da associação, aqui dos pequenos empresários, da ABS, da SESCO, de outras associações, de que você precisa incentivar a indústria nacional. Nada contra o Taurion e a IBM estarem sendo parceiros do Brasil nessa iniciativa, mas o mercado de software brasileiro, primeiro, não tem uma lei para ele. Tem uma lei de informática que é para hardware. E não tem uma lei para o software. Agora há pouco, a gente estava discutindo, a reforma tributária vem aí querendo cobrar, os estados querem cobrar ICMS em cima de serviço, que é software. Entende? Quer dizer, eu acho que falta ao governo, e o que é preciso aqui ser debatido dentro dessa casa, inclusive dentro do Congresso, é isso, incentivar a indústria nacional a produzir. Pegar essa garotada boa assim e botar para trabalhar. Deputado Paulo Teixeira. Não, apenas 3 aspectos que eu queria repassar, né? Aí é uma oportunidade de caminhar para uma sociedade do conhecimento, né? Nós não podemos ser uma sociedade que exporta minérios, exporta soja, arroz, né? Temos uma oportunidade de construir uma indústria nacional de software, né? Um outro aspecto que eu queria repassar é que talvez a postura inicial tenha sido necessária no governo Lula, porque você teria que abrir o espaço, e nem sempre se abre o espaço na gentileza, não é isso? Então, na minha opinião, o papel que teve, por exemplo, pessoas como o Sérgio Amadeu, foi um papel fundamental para, digamos, demarcar, né? E às vezes você demarca mesmo na polarização, porque nós tínhamos como se disse aqui, quer dizer, o Estado brasileiro vem adotando software proprietários, tá certo? Não, quer dizer, houve uma educação, entre aspas, e isso não só no Estado, mas na sociedade também, para você usar aquela ferramenta, não é isso? E então eu acho que aquele processo ali ajudou a demarcar. E por último, eu queria também dizer que parte da questão do software livre exige educação. Educação no seguinte sentido:
O sujeito tem lá na máquina dele, como tem nesse computador que você comprou barato, né, do programa do governo, né? Tem software livre, né? Quer dizer, como que faz com que essa pessoa aprenda a utilizar essa ferramenta? Porque muitas vezes ele não conhece, então ele vai... Treinamento, né? Ele então precisa sempre desenvolver também a indústria e o serviço para treinar as pessoas a se utilizarem dessa ferramenta, né? Mas eu não sei, mas a impressão que eu tenho é que nós estamos precisando disso também, não é? Às vezes a pessoa não sabe como imprime uma folha, quer dizer, como você desenvolva uma área de serviço que ajude as pessoas a implementar essa ferramenta. Olha, várias pessoas estão querendo retomar a palavra, eu pediria para serem breves. Djalma primeiro. Apenas fazer uma observação sobre 2 pontos. O que o Queiroz levanta sobre a questão do marco legal, eu acompanhei muito essa discussão no início do governo. Isso tem muito a ver com a figura do Estado, quer dizer, apesar de nós termos uma legislação como a 8666, que dá regras para você fazer os tipos de contratação, ainda hoje nós vemos editais de empresas públicas que nominam o produto que elas estão comprando, isso é uma ilegalidade. Então, quando se pensou no marco legal, isso foi feito à época, porque um administrador público, ele não tem uma opção do ponto de vista individual, ele precisa ter um marco que rege as obrigações dele do ponto de vista da legalidade. Por isso é necessário um marco legal, mesmo não sendo talvez parametrizado como foi a época, mas ainda hoje o Estado precisa criar um marco que gere aí alguma obediência por parte de vista do Estado. Com relação a essa questão da educação, eu só queria aproveitar o tempo e falar aí para o telespectador que tiver interesse em aprender sobre software livre. Nós temos um site que oferece cursos gratuitos a qualquer pessoa que queira fazer curso. Você encontra esse site em comunidade.cdtc.org.br. Basta você ter um e-mail de qualquer provedor nacional com .br ao final, que você faz quantos cursos você quiser gratuitamente. Que bom. Por favor, Taurion. Ok. Eu acho que dessa discussão tem 2 pontos importantes que eu gostaria de lembrar. Primeiro, o grande diferencial, o grande inovador no processo de software livre é exatamente o desenvolvimento colaborativo. Eu enfatizo isso porque isso possibilita que o processo de inovação seja muito acelerado. Você está ampliando toda uma massa de conhecimento disperso que individualmente fechado você não conseguiria potencializar. E isso é um caminho muito bom e bastante produtivo para uma indústria de software nacional. Quer dizer, a IBM apoia a indústria de software nacional porque ela obviamente não está em todos os setores, e quanto mais tecnologia de software nacional for usado, provavelmente vai possibilitar que alguma tecnologia da IBM de alguma maneira esteja participando do processo. E como isso poderia ser acelerado? Ora, se as pequenas empresas se associassem para desenvolver em conjunto as partes comuns dos seus softwares e trabalhando nas partes específicas individualmente, competindo nessas partes específicas, o processo de desenvolvimento seria muito mais acelerado e barateado. Então, essa é uma maneira de se pensar em como utilizar esse conceito de inovação aberta que o software livre permite. Eu acho que falta um pouco ainda das próprias empresas entenderem um pouco melhor o conceito, as próprias empresas de software entenderem melhor o conceito, terem menos receio de entender e principalmente observarem que o que está mudando dentro do modelo de negócio é que a apropriação de valor, em vez de ficar concentrada no ponto, na venda da licença, ela se distribui por toda a cadeia de valor. O dinheiro existe, ele não some, simplesmente ele é distribuído. Quando então eu facilito o processo de desenvolvimento, barateio o processo de distribuição, eu não preciso ter um modelo de licenciamento como eu tenho hoje. Esse modelo pode tender a zero, mas eu vou ter serviço, vou ter educação, vou ter consultoria. Então eu acredito que o que precisa realmente é a própria indústria de software no Brasil compreender melhor o modelo de software livre e não com o pé atrás, mas entender o potencial disso. E por isso que eu quis citar o exemplo da IBM, que é uma grande indústria que está mostrando que pode fazer isso, então é um exemplo para diversas outras empresas também. Certo. Eduardo? Eu quero só colocar 2 coisas bem rápido. A primeira, eu acho que tem que haver educação, mas educação não só com relação ao software livre. Educação tem que se dar em todas as instâncias do conhecimento, lá de baixo até o pós-doutorado do pós-doutorado. Se nós não investirmos em educação para a massa, nós não vamos disseminar conhecimento.
E esse me parece ser um ponto central aqui. A segunda coisa, eu acredito que a indústria nacional tema é o desenvolvimento só do software livre. Porque se o software livre for sendo desenvolvido, provavelmente os produtores de software, os criadores de software nacionais, eles vão tender ao desaparecimento. Se a indústria nacional de software for enfraquecida através do software livre, nós vamos ficar nas mãos dos estrangeiros mais uma vez. E aí o temor é muito maior. Luiz, queria a palavra. Eu só queria colocar, o Sérgio Abreu teve um papel importantíssimo no governo, eu não nego esse papel dele. Acho que quando ele chegou, ele realmente abriu portas, ele brigou, ele batalhou, junto com o Sérgio Rosa, que também foi do SEPRO, e na época era outro militante também da causa. Não critico nesse aspecto. O que eu lamento na época, e hoje até antes de vir para cá eu constatei, é que em 2003, 2004, a Câmara tinha pelo menos 10 a 15 projetos de lei falando sobre software livre. Hoje eu consegui ver dois, um do senhor, o que está tramitando do senhor, e tem mais um projeto Walter Pinheiro, de 1999. Entendeu? Tinha um mais ou menos, ele definia que nas licitações a prioridade deveria ser dada a software livre, que era do Sérgio Miranda, coisa e tal. Esse projeto foi simplesmente desapareceu da pauta da CCTI, lá da Comissão de Ciência e Tecnologia, né? A única coisa que eu critico na postura IBM, desculpa, eu dizer isso, você dizer que a empresa nacional não conhece o software livre, não entende o modelo de negócio de software livre, entende sim, entende bastante. O governo compra software livre muito, não software livre, mas compra software nacional e bastante, entendeu? Quando terceiriza serviços aí, entendeu? Só que depois o cara sai e leva a licença dele, leva o produto que o governo pagou para ter. Aí é uma discussão de terceirizações e tudo mais que envolve por trás do software, entende? O que eu estou defendendo mais é que hoje você aplique dinheiro na formação de gente capacitada para isso. O governo não tem. O governo foi demolido, praticamente não existe mais área de informática no governo, é tudo terceirizado, entendeu? E é difícil você manter uma situação assim nesses dois universos. Professor Leonardo, eu acho que o senhor quer retomar a questão que o Eduardo colocou, né, do conhecimento. Eu gostaria de fazer uma observação sobre a questão de modelos de negócio. O representante da IBM falou do ponto de vista das grandes empresas, você falou do médias, pequenas. Eu gostaria de fazer um depoimento da ponta que eu vejo os nossos alunos, recém-formados, praticamente empresinha individual, ele sozinho, que está tentando vender um produto. Esse fator tempo que você mencionou é fundamental. Você, antigamente, uns 10, 15, 20 anos atrás, só fazia um produtinho, guardava e ficava tentando vender em um lugar ou em outro. Hoje em dia, se ele fizer isso e guardar mais de 2, 3 meses, ele não consegue vender mais porque já ficou obsoleto e tal. Então, a própria evolução, esse ponto do fator tempo, eu acho que é fundamental no próprio modelo de negócio do software livre. E a garotada entende isso muito rapidamente. E eles fazem produtos abertos porque eles sabem que vende mais fácil. Tem um retorno mais direto para eles. Corinto também queria falar? Eu queria fazer um comentário adicional, porque tanto o deputado quanto o nosso amigo jornalista colocaram com uma questão que é importante a gente reforçar aqui, que aparenta que o governo federal não se movimentou. Existe uma instrução normativa de contratação de serviço, que foi justamente editada esse ano, onde o governo federal coloca com muita clareza, ela foi liderada pela Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação, que tem, por um decreto, autoridade, competência para fazer esse tipo de ação, onde ela coloca com muita clareza que ao se contratar software, ao se procurar esse tipo de serviço, deve-se observar a existência de software livre ou de uma solução livre dentro do portal do software público, que foi mencionado pelo Mazzoni no início, que é um espaço onde o governo já coloca essa pepita de ouro, como eu coloquei, do bem software, disponível para a sociedade.
Então também a pessoa que está nos assistindo agora, por exemplo, pode ter acesso a essa instrução normativa de contratação e perceber que o governo federal já faz o movimento nesse sentido. E ao disponibilizar as soluções nesse portal, que é www.softwarepublico.gov.br, qualquer cidadão brasileiro pode ter acesso a esse conjunto de soluções. Hoje o portal já é avaliado em mais de 40 milhões de reais, por exemplo. Isso está disponível para a sociedade brasileira. O SERPRO participa, Caixa Econômica Federal, Dataprev. Temos parceria com a Câmara dos Deputados, que usa o sistema de inventário Cacique, que está disponibilizado lá. Então o governo já está fazendo movimentações concretas nesse sentido. E a sociedade ela é beneficiária. Esse modelo de negócio ele vai ser repensado pelo prestador de serviço, ele vai ser repensado pelo contratante, ele vai ser repensado pelo demandante, porque na verdade quando a IBM coloca o fenômeno a riqueza vai estar diluída, o que é muito importante é que a gente não encare o software livre como software gratuito. Isso é um equívoco. Nós estamos investindo em software num outro modelo. A nossa intenção é investir num modelo de produção que vai ser diferenciado, então nós não estamos acostumados com ele e nós temos que nos preparar. E o governo federal está fazendo toda a movimentação que lhe cabe nesse sentido. Gerson? Eu só queria deixar no foco da discussão a mesma pergunta que em 2002 nós começamos a fazer. Eu queria retomar o assunto a partir do seu depoimento. E na época, vários debates com o Sérgio Amadeu, inclusive, já que foi citado, e se perguntava por que o tratamento da música, da autoria de livro, de software, não é o mesmo. Todos são criações, todos vão a conhecimento público, todos eles. Precisamos responder essas perguntas, porque por mais que nós conversemos e evoluímos, o mundo real, o mundo que vai fortalecer uma sociedade do conhecimento, é aquele que vocês vai conseguir romper essa barreira que nós não vencemos ainda. E é essa resposta que, de fato, acho que a gente precisa buscar para que a iniciativa privada, que no Brasil é pequena e média empresa, 94%, vai junto, desde que saiba como caminhar. Tá bom. Rapidinho, por favor, Taurião. Ok. Pena que não dá para aquecer o debate. Isso, já estão Mas, 30 segundos. A questão é o seguinte, tem que se pensar, quando o nosso colega falou aqui que a indústria de software brasileira poderia não evoluir ou morrer com software livre, é que está se pensando exclusivamente na venda de licença. Mas você tem que repensar o modelo de negócio. Se você pensar só com venda de licença, ok, não tem sucesso. Mas se você pensar em novos modelos de negócio, que a flexibilidade do modelo de software livre permite, sim, você pode ter indústrias muito fortes. É o que estão fazendo, por exemplo, as empresas de software na Europa. Na Ásia, elas estão investindo intensamente em software livre como um caminho para a evolução das suas próprias indústrias de software. 30 segundos, Pablo. Só acrescentando uma coisa aqui, é porque você citou a indústria de música, a indústria de livros. Bom, não sei se tem acompanhado, mas ela está acompanhando também essa questão da liberdade da disponibilização de forma aberta. Você tem, por exemplo, já várias licenças de distribuição de obras escritas, né, que prevêem justamente isso, de você poder pegar, alterar, distribuir, etc. Você tem a GNU FDL, que é a Free Documentation License. Você tem a Creative Commons, né? Desculpa. Então, e também está sendo abarcada a música e tudo mais. Então a banda, inclusive, que eu esqueci o nome agora, que já lançou várias músicas nesse esquema. O próprio ministro Gil. Isso, o próprio ministro também. Então, as outras indústrias estão acompanhando o exemplo. Então, o conhecimento realmente está sendo repensado. A forma de valor e distribuição dele, né, e reaproveitamento dele em todas as áreas. Quanto mais rápido chegar nessa situação, mais rapidamente todos se engajam. Eu só queria, só para aí sim fazer uma pequena provocação, já que falou da música, imagina se alguém tivesse patenteado as notas musicais, né? Se alguém tivesse patenteado a escrita, a língua portuguesa, né? Aí seria muito difícil nós construir novas músicas, novos livros. É verdade. Deputado? Eu queria assim usar também um exemplo, embora não seja da tecnologia da informação, mas parece parecido. O mundo inteiro tem os produtos transgênicos, né? O mundo inteiro tem os produtos agroecológicos. Eu acho que a gente quer que seja colocado. Quem quer consumir transgênico, consuma de forma ciente. Quem quer consumir os agroecológicos, saiba que está consumindo conscientemente. Encerrando, eu gostaria de dizer, em tese o capitalismo é a liberdade, não é isso? Então por que não vale também a liberdade para os sistemas de conhecimento e transferência de tecnologia de forma livre? Eu acho que isso também é importante.
nós debatemos. E também gostaria que a frente pudesse, para nós aqui, um amplo seminário da casa promovendo, com as experiências dos dois lados, das duas bandas, porque eu acho que essa casa é uma casa que permite à sociedade aprofundar os modelos. E em pleno mudança de século, nós deveremos ter também este formato de devolver para a sociedade essas experiências de ambas as partes. Eu queria somente tocar duas questões. Essa primeira questão, que quando o Estado compra e tem um software proprietário e um software livre, na minha visão, o Estado deveria comprar o software livre, deveria dar prioridade ao software livre. Agora, quando não tem alternativas, ele tem que comprar o software proprietário. Não há aqui uma oposição. Uma segunda questão é que, no fim, nesse momento que nós estamos vivendo da humanidade, a legislação de propriedade intelectual é de uma rigidez, né? E também de uma, digamos, ela acaba congelando a possibilidade de democratização do conhecimento. Então há que se pensar uma flexibilização da propriedade da legislação de propriedade intelectual, né? Então isso vale para os fármacos. Ora, tem remédios e tem muita gente que não tem acesso a eles, né? Então, se você não flexibilizar, você vai ter uma parcela da humanidade que, entenda o conhecimento, não terá acesso a esse conhecimento e os seus benefícios. Então, ao meu ver, você tem que proteger, mas você tem que flexibilizar, tendo em vista que nós estamos vivendo um momento que o primeiro mundo adquiriu e como se tivesse, já tem um livro, chutado a escada, né? Que ninguém pode mais acessar. Muito obrigada, deputados, obrigada pela presença de todos vocês. Hoje nós conversamos sobre o uso de softwares livres no Brasil. Obrigada pela audiência e continue ligado na TV Câmara. Até mais. Por favor, ninguém...